Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito privado da Claritas, e vim aqui para falar como foi o mês de fevereiro do nosso fundo Renda Fixa Crédito Privado. O fundo Claritas Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês de fevereiro com uma rentabilidade de 0,89%, equivalente aí a 118,20 do CDI, o que nos dá aí um ano de 2022 com rentabilidade acumulada de 1,68%, equivalente a 112,70% do CDI. Falando um pouquinho aqui do mês, né, do mês de fevereiro, acho que o principal destaque que a gente pode colocar é um tom mais positivo que a gente tem observado aqui do mercado secundário e das marcações dos papéis de crédito durante o mês, tá? Então, quando a gente lembrando um pouquinho aqui como foram os últimos meses aí, lá desde novembro, né, novembro, dezembro, e até em janeiro a gente viu aí uma abertura bem marginal, tá, dos spreads de crédito. Essa abertura foi marginal e bem aos poucos, tanto que o próprio carregamento das carteiras foi suficiente aí para deixar os fundos rendendo acima do CDI durante esse período. Mas aquilo que a gente vinha comentando nos últimos meses, os fundos, né, de crédito nosso fundo de crédito vinha rendendo aí um pouco abaixo do que a gente espera que seja, né, a rentabilidade de médio prazo durante esses 3 meses por conta dessa correção do mercado. Ao passo que em fevereiro a marcação a mercado, né, então o ganho de capital voltou a ser positivo, tá? Então a gente viu aí tanto no mercado secundário um movimento que começou lá no fim do mês de janeiro e entrou no mês de fevereiro, né, com esse fechamento dos spreads, e que proporcionou aí ganho de capital, fazendo com que a gente tivesse aí uma rentabilidade ainda acima do CDI, de novo acima do CDI, né, como foram os últimos meses, mas uma rentabilidade mais positiva aí do que a gente vinha observando. Pensando aqui do lado da estratégia, né, a gente sempre gosta de dividir aí em fundamento, valuation e técnico. A gente segue muito positivo com as 3 variáveis, tá? Então, do ponto de vista do fundamento, a gente continua a mesma dinâmica, né? Os resultados das empresas que estão sendo divulgados, eles continuam a mostrar as alavancagens bem controladas das empresas, margens boas, né? Então, resultados micro das empresas muito bons. Claro que quando a gente pensa no fundamento, né, a gente está entrando, né, do ano 2022, deve ser um ano aí um pouco mais incerto, mas como a gente sempre comenta aqui, né, por se tratar de um fundo de crédito high grade, a gente imagina que o fundamento continue sendo, apesar de todas essas incertezas, o fundamento continua sendo muito positivo. Então, tanto do lado macro quanto do lado micro, a gente fica bastante confortável com o fundamento. Do lado do valuation, a gente também continua bastante positivo, né? Então, lembrando o movimento que a gente viu aí nesses últimos 3, 4 meses, até fortalecer um pouco mais, e o mês de fevereiro, com essa estabilidade, até o fechamento de alguns spreads, até já nos mostra que, o valuation está bem ajustado e está muito positivo. E por fim, o técnico, né? Então, acho que todas essas incertezas que a gente imagina para o ano de 2022, aliados ao ciclo do aumento de juros, né, que a gente está observando, são muito bons para a renda fixa e, consequentemente, para o crédito privado. Então, a gente imagina aí que a gente continue a observar fluxos de recursos para os fundos de renda fixa e para os fundos de crédito privado. Então, o que faz com que aumente a demanda aí por ativos de crédito privado. Falando especificamente dos mercados primário e secundário ao longo do mês, a gente continua, né, com aquela janela sazonal de mercado primário, de uma janela mais fraca, né, então com menos emissões sazonalmente, né, até o período, os 2 primeiros meses do ano, até o carnaval. Em geral, né, a gente vê menos emissões no mercado primário, e esse ano não foi diferente, tá? Então, a gente começa a ver agora um pouco de leitura, e o mercado primário voltando um pouco aí para os meses de março, abril, que a gente imagina, mas no mês de fevereiro ainda foi um mês com menos emissões, tá? Então, quando a gente combina, né, esse mercado primário mais fraco com entrada de recursos, isso tornou o mercado secundário
e o mercado secundário que vinha aí com uma certa estabilidade, tornou o mercado secundário um pouco mais demandador de ativos e fez com que dessa maneira a gente tivesse aí alguns fechamentos de spread e tivesse o mercado secundário aí um pouco mais comprador de ativos como um todo, tá? A gente imagina que com o mercado primário voltando, né, com a sazonalidade dele retornando, isso se estabilize aí, né, se equilibre um pouco mais para os próximos meses. Então a gente tem essa visão aí de que dificilmente a gente vai ver exageros de prêmio no mercado secundário. Então, para nenhum dos dois lados, tá? Nem uma forte abertura, nem um fechamento muito expressivo, porque a gente imagina que o mercado consiga se equilibrar bem aí para os próximos meses. Então, quando a gente olha prospectivamente, né, fechando agora esse mês de fevereiro, que foi um mês bastante positivo, olhando um pouco para frente, né, o que a gente imagina aqui para os próximos meses, a gente também continua com esse viés positivo, pelos mesmos motivos que fazem e fizeram o mês de fevereiro ser muito bom, tá? Então, o fundamento a gente continua positivo, o valuation a gente continua positivo, e o técnico também a gente continua bastante positivo aqui com a estratégia, tá? E essa combinação, né, de um ambiente de juros mais altos, com o histórico de performance dos fundos de crédito muito bons, devem ajudar aí a sustentar nos próximos meses esse mercado e a manter ele como uma ótima opção de investimento. O resumo do mês é esse. Qualquer dúvida adicional, estamos aqui à disposição para saná-las. Muito obrigado.